Olá amigos amantes da arquitetura, no vídeo de hoje eu vou trazer os principais softwares que a gente precisa aprender para ser projetista de arquitetura. Vem comigo depois da vinheta que eu vou trazer muita coisa bacana para vocês. Bora lá! E o primeiro software que eu trago para vocês é da linha CAD. CAD, para quem não sabe, significa Computer Aided Design. Basicamente, são softwares que trabalham com desenho assistido por computador. Você tem que desenhar hoje em dia no computador para você otimizar o seu tempo, melhorar a qualidade do seu trabalho e, principalmente, em caso de revisão, você não perca todo o desenho, que era uma prática muito comum quando você desenhava à mão. Nas faculdades, quando você inicia desenho, representação gráfica, você tem que desenhar à mão, tem que aprender a desenhar à mão. O ofício do projetista, arquiteto, quem vai fazer faculdade, desenho técnico mesmo, quem vai fazer técnico de edificações. Então você acaba tendo que aprender a desenhar à mão. Os softwares CAD eles trabalham com os parâmetros X, Y, Z. Você tem a possibilidade de fazer representação gráfica, buscar alinhamentos, pontos de interseção entre a linha e blocos e tudo mais. Você consegue ter facilidade na edição e na criação dos seus projetos. E dentre os softwares CAD, eu destacaria obviamente o AutoCAD, que é o mais utilizado no mercado, é o que eu uso no meu escritório, é o que todos os lugares onde eu trabalhei, fui estagiário, fui projetista, usamos em grande escala, assim. Só teve um escritório que eu tive a experiência de usar o ZWCAD, mas ele é muito similar ao AutoCAD, o layout clássico do AutoCAD, visto que o AutoCAD, ano em ano, ele faz novas versões e atualiza, né, seu layout. Existe também o Bricks, existem vários outros softwares que trabalham, mas para você que está começando, recomendaria buscar AutoCAD. AutoCAD Lite, AutoCAD Educacional, você vai aprendendo com esses que são livres e com custo mais acessível para você poder dominar a ferramenta. E a segunda linha de softwares que eu diria para você, estudante e projetista, seria os modeladores 3D. Como eu disse há pouco, os softwares CAD, eles trabalham dentro do eixo XYZ, ou seja, ele considera as alturas dos projetos, né, das linhas que você vai estar desenhando. E os modeladores, eles basicamente trabalham com foco em 3D, elevar as construções. Por que não modelar mais hoje em dia no AutoCAD? Por que não os escritórios não usam mais o AutoCAD? Porque ele é muito complexo. É tal como modelar no 3D Max. Os princípios são muito parecidos. E escritório de arquitetura você quer velocidade para representar os projetos, para entregar, para mostrar para os clientes. Então, hoje, o AutoCAD em 3D já não é utilizado em quase nenhum escritório. No meu, por exemplo, a gente já não usa há muitos anos. Eu, lá no começo da carreira, aprendi a usar e praticamente não achei uso para isso. Esse conhecimento se perdeu ao longo dos anos. Não é? Então, o principal modelador dos escritórios de arquitetura hoje seria o Google SketchUp. Principal modelador do escritório de arquitetura, pela praticidade, porque já está no mercado há muitos anos e começou como uma linha gratuita, então ele ganhou uma grande parte do mercado. Ele é simples, ele é intuitivo, ele é rápido, tem curso em tudo quanto é lugar. Então, é a melhor ferramenta para os escritórios de arquitetura porque é prático. Claro que se você for trabalhar com imagem renderizada, 3D, para criar um mercado de design, de trabalho de imagem, ele não é o mais recomendado. Você vai ter que ter um renderizador muito forte, você vai ter que trabalhar de repente importando para um 3D Max, renderizando no 3D Max. Ele não é o recomendado para trabalhos mais profissionais de imagem, mas para a gente que quer trabalhar com projetos de arquitetura, representação gráfica, mostrar para um cliente como é o projeto, o SketchUp resolve muito bem. E mais para frente eu vou trazer ainda como você associar o SketchUp a outros renderizadores que não a própria ferramenta do SketchUp para gerar imagem, para lhe ajudar ainda mais a ter qualidade. Mas existem outros modeladores, tá bom? Teria o próprio 3D Max, como eu citei há pouco. O 3D Max ele tem uma plataforma super difícil, mas ele é muito flexível, é muito profundo. Você consegue fazer qualquer desenho no 3D Max com seus plugins, com as suas próprias ferramentas. Então ele é muito utilizado para a área de mercado imobiliário, por exemplo. Quem trabalha com lançamento de imóveis, de empreendimentos, ele é muito utilizado para modelar coisas mais complexas, estádios, por exemplo, empreendimentos grandes. O 3D Max é altamente recomendável porque a qualidade dele é melhor.
O Google SketchUp, ele vai associar você no estudo de projetos de arquitetura, ele é mais livre, mais criativo. O 3D Max, o ideal é você chegar já com um projeto pronto e aí sim usá-lo. Mas quem quiser já aprender o 3D Max para utilizá-lo dentro do seu escritório de arquitetura não há problema nenhum. Mas você não vai encontrar o 3D Max com frequência em escritórios de arquitetura por aí afora. Entendeu? A maioria dos escritórios usam o Google SketchUp. Tem também o Blender, muito raro, nunca vi em escritórios onde eu tenha trabalhado. Um software excepcional, utilizado para algumas animações. Ele é muito bom, mas eu ainda não encontrei ele nos escritórios. Ele é incomum, muito incomum. Tem o Rhinoceros, que também é comumente comentado na internet. É um software excepcional. Seus plugins para poder fazer parametrização de projetos são ótimos, mas como o aspecto ainda é modelagem, não recomendaria o Rhinoceros no primeiro momento. Só para quem já tiver um estudo mais avançado, que já domine o SketchUp e saiba as benesses do SketchUp, que eu recomendaria aprender também o Rhino. De primeira, eu não recomendaria. Outro software da Autodesk também é utilizado por algumas pessoas que trabalham com o projeto, mas como disse, não é o principal software, e é o 3D Maya. O 3D Maya ele é muito utilizado para animação também, não apenas para parte de arquitetura, quando eu digo animação de personagem mesmo. É um software muito bom, também da Autodesk, qualidade de renderização ótima, porém não vai encontrar com facilidade nos escritórios de arquitetura. Saindo agora dos modeladores, a gente vai encontrar os renderizadores. O que é render, né? A palavra vem do inglês acabamento. Você vai pegar aquele modelo 3D que foi desenvolvido no Google SketchUp, por exemplo, e vai todo o acabamento fotorrealista. Porque ainda na modelagem, esses softwares entregam um projeto com características de desenho em 3D, porém desenho. Então o renderizador ele vem com aquela característica de brilho, de reflexo, luz solar. Ele vai dar todo aquele acabamento realista para você chegar na qualidade da imagem que convença o cliente, até deixe dúvida de que é uma coisa irreal, que é um 3D. Será que é 3D? Será que é de verdade? Esse é o objetivo dos renderizadores. E o mais utilizado nos escritórios de arquitetura ainda hoje, perdendo um pouco de espaço, mas ainda é o mais utilizado, é o V-Ray for SketchUp. Hoje eu particularmente não o utilizo mais no meu escritório, mas ainda reconheço que é o mais utilizado porque ele é integrado ao Google SketchUp, ele é mais fácil para muita gente, no aspecto de instalação, manuseio já está ali, mas eu não acho ele o mais fácil. E eu acho que um outro software que eu vou apresentar a seguir, ele tende a substituir o V-Ray em curto espaço de tempo. Aí daqui a uns 5 anos eu acredito que ele já domine o mercado. Hoje já se fala muito sobre ele na internet, que é o que eu uso. Eu estou falando do Lumion. O Lumion ele tem uma renderização em tempo real, ou seja, você acaba de importar para dentro do Lumion. Ele não funciona como plugin, ele é um software independente. Quando você importa para esse software, você já está renderizado em tempo real. Ele já chegou com uma imagem melhor do que estava no Google SketchUp, por exemplo, se você usar o Google SketchUp para modelar. Então, você já consegue configurar e perceber exatamente como ele já está funcionando no seu projeto. Você consegue em tempo real. O V-Ray não. O V-Ray você altera os materiais, altera a luz, manda renderizar, espera a imagem carregar. E assim vai, toda hora, até conseguir chegar numa imagem legal. No Lumion não, você acabou de importar e já está renderizado. Aí você está vendo ele em qualidade, não digo realista, porque você tem que acertar várias configurações até ele chegar na imagem final. Mas a princípio já está renderizado, você consegue perceber como é o projeto e ele é muito mais rápido. As ferramentas que você aplica, materialidades que você aplica, o resultado é muito mais rápido e a renderização não tem comparação. Se uma imagem, vamos dizer aí, de 2000 por 1000 pixels, no V-Ray você vai levar, sei lá, dependendo da máquina, obviamente, mas comparando com a minha, você levaria 30 minutos, 40 minutos, no Lumion você entrega essa mesma imagem em 20 segundos, não chega a 1 minuto. Então o rendimento é muito maior, a velocidade é muito maior, e a qualidade, assim, apesar de ser um pouco inferior ao V-Ray, eu acho que compensa. Para quem é arquiteto, a gente não está buscando fotorrealismo da imagem, a gente está procurando a melhor representação. E, ao meu entender, o nível de conhecimento exigido para o Lumion, para iniciantes, com um resultado satisfatório, é muito melhor. É a mesma coisa que dizer que para você gerar uma imagem razoável, tal como o Lumion gera no V-Ray, você tem que estudar muito. No Lumion, para uma imagem razoável, você não estuda quase nada. Então, é por isso que eu acho que para arquitetos o melhor é o Lumion. E um dos softwares renderizadores que eu recomendaria fortemente que projetistas novos aprendessem, que seria o Unreal.
Eu ainda não domino particularmente, mas já está na minha lista de entre softwares a estudar. Ele é basicamente um software desenvolvido para games, tem altas configurações, e o diferencial dele em relação ao Lumion, em relação ao V-Ray, é a possibilidade de integração com o cenário criado depois do projeto feito e dado acabamento. Ou seja, se você quiser criar um ambiente interativo, onde o observador caminha com o joystick ou com o celular através dos ambientes e faça interação, se ele quiser, por exemplo, mudar a cor de uma parede com um clique, quiser fazer sugestões de mobiliário, você deixar para ele configurado anteriormente, obviamente, dentro do projeto. Essa possibilidade de troca de itens, poxa, é muito, muito legal. Você faz um projeto e o cliente vai lá e muda a cor da casa na hora, supondo que seja uma casa. Isso é excepcional para o cliente, ele se sente parte integrante e vê que tem opções dentro daquela sua apresentação. É um software excepcional, muito utilizado para a área de lançamento imobiliário por conta dessa integração. Você pode colocar lá os óculos Rift e você caminha por dentro do cenário 3D e aquele comprador se sente dentro do imóvel. Então ele vai lá e consegue alterar a cor, alterar o condomínio as suas condições para poder se interessar ou não. É altamente imersivo um projeto que venha do Unreal. Recomendo. Um outro software que trabalha com renderização em tempo real, comparado com o Lumion e tentando concorrer com o mercado que o Lumion está explorando e está ganhando, é o Twinmotion. Eu particularmente já mexi com software e não achei tão relevante quanto o Lumion. O resultado dele é muito bom, eu acho que quem quiser já iniciar direto nele, não pegar o Lumion, vale a pena. Tem gratuito na internet, com facilidade, porém eu achei que ele é pouco... Porém eu achei que não tem muita flexibilidade de alteração. Você não consegue configurar as cenas de forma tão personalizada quanto o Lumion e menos personalizada ainda do que o V-Ray. Uma outra vantagem do V-Ray é que você consegue configurar cada item, só que isso dá trabalho. Então você tem que tentar botar numa balança o quanto de trabalho você quer ter. Um outro renderizador é o FIA Render. Ele é ótimo, ele vem lá do extinto Kerkteia 2008, que era um software gratuito e muitos arquitetos usavam na época. Não era tão simples, era similar com o V-Ray, mas era um software independente, ele não atingia como plugin. Ele tinha que ser importado dentro do SketchUp e você instalava uns plugins do Kerkteia, mas ele era um software externo. E hoje o Teia ele tem o mesmo princípio do Kerkteia, só que qualidade muito superior. Ele tem uma qualidade tão boa quanto o V-Ray, não é tão utilizado, não se encontra tanto em escritórios de arquitetura, mas ele é um excelente software. Existem também outras plataformas, tal como o Modo. Ele é um software interessante, um ótimo renderizador, porém não é tão comum. Tal como ele, existem outras plataformas, outros renderizadores, que eu não vou me lembrar de colocar nesse vídeo, porque exatamente nessa parte de render existem várias plataformas. Tá bom? Já dei as principais recomendações e tem um extra que eu uso aqui no escritório. É uma estratégia que é pouquíssimo utilizada, mas tem um resultado excepcional. Ao invés de a gente usar o V-Ray do SketchUp, usar o V-Ray do 3D Max. Hoje em dia já é possível importar arquivos do SketchUp, extensão .skp para o 3D Max, e você conseguir configurar para usar os melhores blocos que existem para o 3D Max e também as melhores configurações de materiais que são para o 3D Max. E renderizando com o próprio V-Ray, que também existe para o Google SketchUp. Porém, no 3D Max a gente tem muito mais profundidade, uma qualidade muito superior e uma quantidade de blocos infinita para colocar no 3D Max. Resultado final em termos de realismo é o melhor. Bem, agora vamos entrar nos softwares de apresentação de projeto. Nessa etapa a gente usa também softwares de vetores, tal como o AutoCAD, porém é mais focado para apresentação, montagem de prancha, concurso de projeto, uma ilustração, trabalho de manipulação de um pouco de imagem. E os principais softwares que a gente tem no mercado, encontrado nos escritórios por aí de arquitetura, é o CorelDRAW e o Illustrator. Diferentemente do AutoCAD, os vetores a gente pode trabalhar lá geralmente em 2D. A gente consegue movê-los, editá-los, desenhar também, só que não é a mesma coisa do que o AutoCAD. Dependendo do que você for fazer, se for uma planta humanizada para venda imobiliária, por exemplo, a gente consegue manipular todo o projeto no AutoCAD, importa para dentro do CorelDRAW, se for essa ferramenta escolhida, e lá você aplica as texturas e você dá esse aspecto de melhor apresentação. Isso serve para várias áreas de apresentação.
No meu escritório, eu uso principalmente o Corel, mas já tem novos escritórios aí que estão importando já para o Illustrator, fazendo um link com os principais pacotes da Adobe. Mas antigamente só existia o Corel e por isso a maioria dos escritórios que já tem consolidação no mercado ainda usam o Corel Draw. Então é muito comum você encontrar em escritórios de arquitetura o Corel. E o Illustrator ele é muito similar ao Corel. Tem algumas coisas que são até melhores, mas como ele chegou depois no mercado, você não encontra com tanta facilidade nos escritórios de arquitetura o uso do Illustrator. E minha próxima lista de softwares são os manipuladores de imagem. E nessa categoria eu separei 3 softwares. Photoshop, muito conhecido obviamente, principalmente entre os fotógrafos inclusive, mas arquitetos, projetistas, é bom saber mexer um pouco no Photoshop, mexer com brilho, com cor da imagem, depois de gerada no renderizador, por exemplo. Ou uma fotografia de um projeto, que você às vezes quer fazer uma reforma de fachada, você vai lá, tira foto e só faz algumas manipulações no Photoshop, alterando cor, brilho, reflexo, algum tipo de revestimento que você quer inserir naquela fachada, e você consegue representar ainda no Photoshop. Também tem o Lightroom, que é mais voltado para edição de luz, de cor, de contraste. E também o Corel Photopaint, muito pouco utilizado o Photopaint, mas ele tem o mesmo princípio do Photoshop e ele trabalha linkado direto com o Corel Draw. Então não é tão incomum usá-lo para um quebra-galho ali rapidinho, quando você estiver montando uma prancha no Corel Draw, e importar direto para o Corel Photopaint. Outra plataforma que todo projetista deveria conhecer é o PowerPoint. Vocês vão ter que fazer muitas apresentações ao longo dos anos, seja em palestra, seja em faculdade, seja o que for. O PowerPoint é o software que você deveria escolher para fazer essas apresentações em tela para um público maior de espectadores, então recomendo fortemente. E a próxima plataforma que eu vou indicar são as parametrizações de projeto. Não é muito comum encontrar isso em escritórios de arquitetura, só realmente aqueles escritórios grandes que fazem projetos emblemáticos ao longo do mundo aí. Projetos paramétricos são aqueles projetos que usam referências para influenciar na forma do projeto no desenvolvimento, tal como iluminação solar, fluxo de pessoas, e diversas outras referências gráficas que vão interferir ao longo do projeto e tendo uma plástica super ousada. Tem diversos arquitetos de referência no mundo que usam essas plataformas. E acho que o mais importante que utilizam por aí se chama Grasshopper. E o Grasshopper ele é como se fosse um plugin dentro do Rhinoceros, que é aquele que eu indiquei lá no começo como modelador. Se você utilizar o Rhinoceros vinculado ao Grasshopper, você consegue ter uma complexidade de desenho muito elevada, muito superior ao que o próprio SketchUp consegue produzir. Então é um software excepcional para quem quer trabalhar com esse tipo de projeto e poucos escritórios vão utilizá-lo, mas é de alto nível, assim, tá na minha lista. E no final desse vídeo, não menos importante, a polêmica dos BIMs. Nos escritórios de arquitetura tem se utilizado muito o ArchiCAD e o Revit. Por que eu não coloquei no começo? Porque ele ainda não se difundiu muito nos escritórios de arquitetura. Então você que sai da faculdade agora, ou que está estudando para ser projetista, seria legal saber, mas ele não é mais importante, por exemplo, do que o AutoCAD hoje. Então é eficiente, ele é ótimo, funciona como uma excelente integração entre os diversos tipos de projeto, você consegue compatibilizar muito bem os projetos, você no final tem muita facilidade para absorver cortes e outras informações do projeto, você consegue levantamento de materiais com muita eficiência, mas dependendo do tipo de projeto, dependendo da liberdade criativa que você quer ter, ele não é recomendado. Então muitos escritórios não utilizam ainda esse software. Então diversos escritórios que fornecem projetos de elétrica, de ar-condicionado, não utilizam essa compatibilização, então não se existe ainda uma eficiência dele no mercado. Então não é tão comum, principalmente escritórios de padrão menor ou médio, a utilização da plataforma. Mas recomendo aprendê-la porque em breve será muito utilizado, principalmente para essa nova linha de arquitetos que está chegando. Porém, é preciso ter uma noção de escala, de qual é a prioridade. Como eu disse, o AutoCAD para mim ainda é a prioridade no mercado, porque todos os escritórios usam, então é o primeiro de todos.